E aí, galerinha do segundo ano, eu esqueci o meu microfone, achei. E aí, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor André aqui para mais uma aula. Dessa vez, aula sobre equações da circunferência. Então, eu vou explicar como que a gente sabe que aquele formato de equação é o de uma circunferência. Então, vamos lá, vem comigo. Então, aqui, ó, isso aqui é uma circunferência, né? Pelo menos parece uma. Na verdade, eu não compartilhei a tela, né? Eu estou esquecendo de um detalhezinho. Pronto, agora sim. Então, isso aqui é uma circunferência, certo? E para a gente equacioná-la, a gente vai colocar ela no plano cartesiano. Então, eu vou colocar um plano cartesiano aqui. E para ficar fácil, pessoal, para ficar fácil, vamos dizer que o centro dela, esse centro dela aqui, ó, que eu acabei Tá, esse centro dela não é um monte de ponto, é só um pontinho, né? Então, esse centro dela é o centro do plano cartesiano. Então, o plano cartesiano passa exatamente por esse centro da circunferência. Isso facilita um pouco a situação. Depois a gente vai verificar o que acontece se o centro não for, o centro da circunferência não for o 0,0 do plano cartesiano. Nesse caso é, tá? Então, beleza. Agora, o que eu faço aqui? Eu vou escolher um ponto da circunferência. Pensa em qualquer ponto, né? Primeiro, circunferência. O que significa circunferência? É o conjunto dos pontos que distam uma certa distância de um único ponto. Então, e aí isso aí é a definição de raio, né? Então, todos os pontos dessa circunferência aqui satisfazem essa condição. Esse aqui mesmo. Então, ó, vou pegar um ponto aqui, mas poderia ser em qualquer outro lugar da circunferência. Certo? Peguei esse ponto. O que acontece, pessoal? Se eu quero descobrir, pensa aqui comigo, se eu traçar essa medida aqui, ó, se eu traçar essa medida do centro até aqui, o que eu tenho? Eu tenho o raio da circunferência. Então aqui eu vou ter o raio. Tem que escrever de preto, né? Senão não vai enxergar. Então aqui é o raio. Beleza. Esse é o raio. E aí pensa comigo, se aqui é o 0, 0, vamos falar que esse ponto aqui tem a coordenada x, y. Porque eu não sei qual é a coordenada dele. Eu escolhi um ponto ao acaso, é um ponto genérico. Então, ó, acontece que, então, se eu... Agora vamos pegar aqui um pincel bonitinho. Opa, não é isso que eu queria, né? Eu queria fazer na esquina. Tem como tracejar isso? Não sei. Deixar assim mais fraquinho, beleza. Ó, o que isso significa, pessoal? Que a coordenada do ponto, a gente sabe que a coordenada é coordenada x, y. É isso que está aqui. Repara que aparece um triângulo retângulo. E eu vou pintar o triângulo para vocês verem. Ó. Vou pintar de laranja. Ó. Tem um triângulo, esse triângulo é um triângulo retângulo. Não precisaria mais, eu vou colocar aqui, ó. O ângulo reto está aqui. Tá? Ficou meio tortinho, mas esse é o ângulo reto. Então, pessoal, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras, o que acontece? Ó? Isso aqui é a altura, esse ponto aqui tem y de altura. E a distância aqui, como eu disse, é x, né? Então, é um triângulo que tem catetos x e y e a hipotenusa é r. Então, ficaria, né? O teorema de Pitágoras é isso aqui, né? Espera aí, eu apertei o salvar. Não é isso aqui o teorema de Pitágoras. Não pausem o vídeo aqui e falem que eu falei isso, hein? Foi um erro. Agora sim. A ao quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado. Beleza. Esse é o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é o meu R.
Então eu tenho r ao quadrado. Tá. E cada cateto é uma incógnita. Então um é o x e o outro é o y. Então, pessoal, isso aqui é a equação aí a gente inverte a situação. A gente põe que a equação da circunferência é x² mais y² igual a r². Essa é a equação da circunferência quando o centro é o 0, 0, né? Quando o centro da circunferência é o ponto 0, 0. Então, a gente fala que a origem, o centro da circunferência é a origem do plano. A origem é o ponto 0, 0. Tá, e se não for a origem do plano? E se não for? E se esse ponto não estiver aqui? Tá? Vou dar um outro exemplo. Então vamos lá. Para não ter que apagar, vamos aqui pegar aqui alguma coisa aqui do lado. Então vou desenhar aqui, ó. Agora o plano cartesiano em primeiro lugar. Acho que é aqui que eu mexi, né? Sem contorno, não só. Aqui é o plano cartesiano. E eu vou desenhar uma circunferência que não tem o centro no 0, 0. Então eu vou desenhar uma circunferência aqui, ó. Vamos por aqui. Estou pondo aqui, mas poderia ser em qualquer outro quadrante, tá? Acontece que o centro, ó, que eu vou deixar em vermelhinho, agora está aqui. E agora? Ele não é mais 0, 0. Então, o que a gente tem que ter em mente? Se eu pegar, igual eu escolhi lá, ó, o que eu fiz naquele outro? Lembra? Ó? Eu desenhei a circunferência, eu escolhi um ponto e liguei esse ponto até o centro. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Ó, vou escolher um ponto. Por exemplo, pode ser esse ponto aqui, ó. Eu gosto de pegar aqui porque eu acho que o desenho fica bonitinho, né? Apesar de meu coisinha ficou um pouco torto. Venho para cá agora. Beleza, agora tá lá. Então, eu vou traçar isso aqui. Quanto que mede o R? Isso aqui continua sendo raio, né? Ó, vou colocar aqui, raio. Isso aqui continua sendo raio. O triângulo que forma continua no mesmo lugar, ó. É esse triângulo aqui, ó. Né? Até passei um pouco, deixa eu arrumar. Olha lá, o triângulo que forma é um triângulo retângulo, tá ali. Vou desenhar o ângulo reto aqui. Beleza. Mas como que eu vou encontrar cada dimensão do lado? Bom, pessoal, aí não é tão difícil também não, porque o que acontece é o seguinte. Eu preciso definir qual é a coordenada do centro. Então aqui, ó, no centro eu vou chamar de... Vou falar que o centro está em AB. Eu preciso conhecer isso, né? Aqui o centro está em AB. E esse ponto é o ponto X, Y, tá? Então, quando eu traço aqui, ó, risquinho até aqui embaixo, né? Vamos fazer aquele contorno marca de óleo que chama. E esse aqui, eu tenho que aqui é Y e aqui é X. Só que essa dimensão, esse cateto, ele não mede X, porque X é daqui até o 0, 0 aqui. Aquele cateto, esse cateto aqui, ó, ele mede só esse pedacinho aqui. Deixa eu deixar um pouco mais... Ah, eu sei o que aconteceu, né? Tem que ser assim. Tá, e essa distância mede quanto? Mede exatamente a diferença entre x e a. Certo? Ó, porque aqui, até aqui é o ponto A. Né? Ó, A é a coordenada x, B é a altura. Então, se eu quero saber o cateto, eu tenho que pegar, se tudo é x e esse pedaço é A, eu faço x menos A. Então, esse tamanho aqui, vou deixar em vermelhinho, é x menos A. Tá. Mesmo pensamento para a altura. Agora pensa no seguinte, ó. Eu quero saber essa altura, então eu traço aqui. Aqui é B, essa dimensão aqui é B. Se aqui até do zero até aqui é B e do zero até lá em cima é Y, a diferença que é esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho é Y menos B. Então aqui eu tenho Y menos B.
Pronto, encontrei os dois catetos e a hipotenusa desse triângulo retângulo que esqueci de pintar ele aqui de... Opa, tentar de novo eu não acerto o risquinho. Então vamos lá. Agora eu monto o teorema de Pitágoras, né? Lembra? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c quadrado. Então vai lá. Eu tenho que olhar para o teclado porque esse computador não é meu, é o da minha mãe. Então, ó, o a é o r, então ficou r ao quadrado. O b é um dos catetos. Eu posso pôr esse x menos a aqui, x menos a ao quadrado. E o c é o outro, então é y menos b ao quadrado. Tá, pessoal? Isso aqui a gente chama de equação da circunferência. Por quê? Porque esse ponto eu peguei ao acaso, ele poderia ser qualquer outro ponto da circunferência. Acontece que ao invés de escrever assim, eu escrevo primeiro x menos a ao quadrado. Ó, eu escrevo essa parte aqui primeiro, tudo isso aqui primeiro, e eu coloco r ao quadrado do outro lado, igual a r ao quadrado, tá? R é um valor positivo, né? Porque o R é o raio. E o que eu posso falar aqui? Que a coordenada AB é o centro da circunferência, certo? Pessoal, eu acabei de explicar isso aqui para vocês, ó, x menos a mais y menos b, né, ao quadrado é igual a r ao quadrado, é a equação reduzida da circunferência, certo? Por quê? Porque você poderia desenvolver isso aqui, ó. Você poderia pegar e tentar fazer produtos notáveis aqui, ficaria x quadrado menos 2a mais a quadrado mais y quadrado menos 2yb mais b quadrado igual a r ao quadrado, tá? Só que não ajuda em nada e ainda a gente perde a configuração do centro da circunferência. Beleza. Ele vai pedir para vocês aqui no exercício, ó, escreva a equação reduzida das circunferências a seguir, conhecendo o seu centro e a medida R do raio. Então é só substituir no A e B, esse aqui, ó. Vou colocar aqui. Ó, não é isso que eu queria, né? Pronto, agora... Ó, tá muito pequenininho, peraí. Espessura 0, tamanho acho que é assim. Aí. Ó, essa coordenada aqui é AB, é do tipo AB. Então o A vale 2, o B vale menos 3 e o R é o mesmo R minúsculo que tem lá. Certo? Ó. Então o A é o 2, o B é o menos 3 e o R é o 3. Copia a fórmula, substitui. E não é para desenvolver os produtos notáveis, tá? Porque a equação reduzida fica daquele jeitinho mesmo. 2. Considere a circunferência de equação x mais 2 ao quadrado, y menos 3 ao quadrado igual a 4. Determine o seu centro e a medida do raio. Só toma cuidado porque aqui é igual a r ao quadrado. Então, o 4 não é o raio. 4 é o r ao quadrado. O raio é a outra dimensão. Né? Você tem que resolver esse pedacinho. Beleza. Aqueles dois lá é só para ver se entenderam a matéria. Ó, aí tem um outro exercício. Você vai ter que entender essa situação para desenvolver aqui, né? Repara que aqui, ó, o centro é a origem. O centro é a origem. Ele cai nesse exercício aqui, ó. Nesse conceito aqui, ó. Certo? Ó, deixa eu dar um zoom. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Porque a origem é zero, né? 0, 0. Então, x menos 0, y menos 0 dá x e y. E o r é o quadrado. Então, basicamente, aqui você precisa saber qual é o raio. E a 4. A distância do ponto 4, 6, a circunferência da equação, mede quanto? Então, você traça a circunferência, né? Que tem essa aqui. O raio é 3 e a origem é 1, 2. Você tem que falar a distância desse ponto até a circunferência. Simples também. Pessoal, então tentem resolver os exercícios e a gente se vê na nossa aula online. Até a próxima. Tchau. Preciso descobrir onde que para a gravação aqui nesse computador.